Ácidos nucleicos. Bom, os ácidos nucleicos, eles são constituídos pelo carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e agora a novidade para nós, o fósforo, que é este elemento químico aí bem destacado aí para nós vermos. Bom, pessoal, o que seria ácidos nucleicos? São algo que estão localizados onde? No núcleo, né? E a gente aprende desde o comecinho, quando fala de célula, a gente aprende que no núcleo da célula nós temos o DNA e o RNA, certo? Bom, só que hoje a literatura nos mostra que existe também o que? Esses ácidos nucleicos fora do núcleo. Onde? Nas mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração da célula. Assim como nós, as células também necessitam de quê? De respirar. É encontrado também ácidos nucleicos onde? No cloroplasto, né? Que é um dos pigmentos, uma das organelas que realiza a fotossíntese. E também no citoplasma. Citoplasma, lembra lá, é membrana, núcleo e tem o citoplasma. Onde? Em algumas bactérias. Em algumas bactérias, o próprio DNA e o RNA ele é todo disperso no citoplasma. Bom, e o que seria o DNA e o RNA? O que seria os ácidos nucleicos? Bom, ácidos nucleicos são várias unidades chamadas de nucleotídeos. Quando eu tenho várias unidades de nucleotídeos, eu vou formar um polímero. Um polímero de quê? De nucleotídeos. Aí sim eu vou ter o quê? O ácido nucleico. E como que é formado o ácido nucleico? Primeiro eu tenho que ter o açúcar, lembra lá da aula de carboidratos? Eu tenho a minha desoxirribose, D de DNA, e tenho a minha ribose, de RNA, para formar isso daqui. Então, quando eu tenho o açúcar aqui, que é o carboidrato, o grupo fosfato e também as bases nitrogenadas, aí eu tenho o que? Um nucleotídeo. Bom, e o que é isso, bases nitrogenadas? Bom, nós temos dois grupos de bases nitrogenadas. Nós temos as bases pirinas, que antigamente a gente chamava de purinas, e as pirimidinas. O que é isso? Bom, são bases, né, pessoal? De acordo com a ligação, o posicionamento dessas bases, a gente vai ter uma informação que vai ser expressa por um gene, que a gente vai ver logo a seguir. Quais são as bases nitrogenadas para formar o DNA e o RNA? Bom, nós temos a adenina, vai ser representado pela letra A guanina, temos a citosina, a timina e a uracila. Essas são as minhas variedades de bases nitrogenadas para constituir o DNA e o RNA. Bom, DNA, a fórmula molecular do DNA é 5 átomos de carbono, 10 de hidrogênio e 4 de oxigênio. A fórmula geral dos carboidratos, gente, fala o seguinte, que a mesma quantidade de carbono tem que ser a quantidade de oxigênio. E o meu hidrogênio é o dobro. Aqui era para ter 5 hidrogênios também. Só que aqui foge a regra, porque ele desoxigenou. Então, aí eu chamo de desoxirribose, que é o meu DNA. Quais são as bases nitrogenadas que vai formar o meu DNA? Lembrando, pessoal, que o DNA é como se fosse a célula é como se fosse o cérebro da célula. É o nosso cérebro que é o responsável por todas as nossas funções. Por exemplo, para o meu rim funcionar, para o meu intestino funcionar, para os meus órgãos funcionar, para eu me locomover, tudo isso, o meu cérebro é quem manda no meu corpo, né? Do mesmo jeito é a célula. Quem manda na célula, quem vai comandar a atividade celular é o DNA. Ele é o dono, ele manda em tudo na célula, certo? As bases nitrogenadas que vai formar o DNA vai ser a timina e a adenina, a citosina e a guanina. Vamos lá lembrar do que vocês aprenderam com a professora Joyce ano passado. É o tarado em cima da CG. Quando eu tenho um tarado em cima de uma CG, opa, DNA, certo? A timina só pode ligar com a adenina, tanto timina e adenina, quanto adenina e timina. E a citosina somente com a guanina, e vice-versa aqui. Então, quando eu tenho essas bases nitrogenadas, o tarado em cima da CG, aí eu tenho o meu DNA.
olha aqui, a ligação tem que ser certinha. Pessoal, quando eu tenho a ligação aqui, ó, aqui eu vou ter o meu açúcar, e aqui eu vou ter o meu fósforo, e aqui, ó, coloridinho, eu tenho a minha base nitrogenada. Então, aqui eu vou ter um nucleotídeo, certinho? Ligações, quando eu ligo nucleotídeo, quer dizer, quando eu ligo uma base nitrogenada com a outra, eu tenho um nome para essa ligação. Quando a gente olha o DNA aqui, ó, ele é uma dupla fita. Eu tenho uma fita aqui, que eu estou percorrendo ela, e eu tenho outra fita do outro lado. Por exemplo, se eu perder a fita aqui, ó, onde está escrito fosfato, se eu perco toda essa fita minha da esquerda, só fico com a da direita, será que o meu DNA ele tem capacidade de regenerar a fita que eu perdi? Será que ele tem se eu perco essa fita todinha da minha esquerda aqui, ó, desse grupo fosfato, o meu DNA vai ficar danificado para sempre? Ou ele tem a capacidade de ligar? Quais são as ligações aqui que ele vai fazer? Pessoal, se a gente perde parte de uma fita de DNA, o nosso DNA ele é semi-conservativo. Ele consegue fazer uma outra fita a partir da que ele tem. Por exemplo, se eu tenho a fita aqui, ó, citosina, ela só liga com a guanina, lembra do tarado em cima da CG. Então, se eu perco uma fita, eu consigo saber qual é a outra fita complementar, porque as letras elas se encaixam perfeitamente. Bom, DNA dupla hélice semi-conservativa, porque se eu perco uma fita, eu sei qual base vai ligar na outra, né? E essa ligação tem que ser correta, pessoal. Se uma base estiver ligado no lugar errado, se for durante a concepção, durante o ato do espermatozoide entrar dentro do óvulo, se essas fitas, por algum acaso, se parearem errado, aí eu vou ter uma doença genética, tá? Eu tenho uma doença incurável, porque todas as células do meu corpo vai ter um, digamos assim, um erro genético. Então, eu não tenho cura, certinho? Bom, tem a capacidade de se duplicar e essa duplicação, o nosso DNA, pessoal, ele viaja. O primeiro ser vivo a ser formado no planeta Terra, a gente tem no nosso DNA, da nossa espécie em comum, traços dele até o DNA, ele é imortal. A gente nunca morre de verdade, a não ser, né, que você seja filho único. Você é filho único, aí você vai, morre e não tem mais, morre e não deixa filho nenhum. Então todo o DNA de toda a geração para trás, da família do seu pai e da sua mãe, se você for o único da família e você morreu, então morreu toda a informação juntamente com você. Bom, já ouviram falar de Rosalind Franklin? Bom, não, né? Essa mulher aqui, ela era uma cientista que ela descobriu essa estrutura aqui, ó, do DNA, essa dupla hélice aqui, ó. Só que a gente não ouve muito falar dela, primeiro, porque ela não ganhou o prêmio Nobel, porque primeiro ela era uma mulher, segundo ela era mulher, terceira, a comunidade científica não, digamos assim, ela não dava tanto crédito, tanta importância para a mulher. Hoje vocês conhecem o trabalho de Watson e Crick, né, que são os pioneiros aí, digamos assim, foram aqueles que receberam todo esse crédito, mas é bom citar ela, o trabalho que ela fez. Bom, nucleotídeos. Pessoal, se eu tenho aqui o grupo fosfato, o açúcar, que é esse rosa, a ribose, e eu tenho a base nitrogenada, no caso aqui, adenina, eu tenho nucleotídeo. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter o ATP. Por que é ATP? Adenina, que a gente pode chamar de adenosina, 1, 2, 3 fósforo, então trifosfato. Aqui eu tenho o ATP, que é aquele que é o nosso combustível da célula, né? Para ligar, para você ter uma televisão funcionando, você liga a TV na tomada. E para o seu corpo funcionar, como que acontece? Ah, professora, eu como, tá? Esse alimento, ele vai ser transformado em quê? Em ATP. ATP é o combustível para as suas células funcionar. Então, se eu tenho adenina, ATP. Se eu tenho a citosina, CTP. Se eu tenho a guanina, GTP. Se eu tenho a timina, TTP, uracila, UTP. Então, depende da base nitrogenada. Então, o ATP é um nucleotídeo. Bom, pessoal, erros no pareamento das bases nitrogenadas vai resultar em doenças genéticas, que são incuráveis porque todos os genes do seu organismo
vai ter esse probleminha. Bom, essas doenças genéticas, elas são mais comuns, pessoal, em casamento consanguíneo, que é casamento entre parentes, certo? Agora vamos falar do RNA. Pessoal, DNA, dono da célula. Imaginem o RNA e o DNA como um mercado grande. Vamos supor que o DNA é o dono do SuperV aqui. E o RNA, ele é o gerente do SuperV. Então, o dono, ele tá preocupado com um monte de coisa e tal. E o gerente é aquele que enxerga mais de perto, né? Vamos supor que tem uma partilheira faltando... tem uma partilheira que fica... deixa eu ver aqui, os macarrões. Aí vamos supor que essa prateleira tá vazia. Aí o RNA é o gerente, ele vai lá ver o que tá faltando e chama quem? O repositor e fala, olha, tem que repor o macarrão naquela prateleira. Então o RNA, ele vê o que está faltando e manda fazer. E quem é que faz as proteínas que estão faltando? O ribossomo, isso mesmo, o ribossomo. Então, nós temos vários tipos de RNA. Ele vê qual é a dificuldade, o que está faltando na célula e manda ser produzido para ser ligado no lugar certo. Nós temos o RNA ribossômico, que é aquele que vai produzir, né? Nós temos o RNA mensageiro, que vai transportar a mensagem do que está faltando, o que está precisando ser feito. E temos o RNA transportador, que é aquele que vai o quê? Transportar toda aquela proteína que foi feita e ligar no lugar certo. Então, o açúcar do RNA, ribose, base nitrogenada do RNA. Nós temos a adenina e a uracila. Opa, tem uma base diferente aí. Isso mesmo, pessoal. O RNA, ele não tem a timina. Aqui não tem o tarado, só tem a CG. Então, no RNA é facinho de identificar. Onde eu ver uma uracila, é RNA, certo? Tá aí. O A, adenina, só liga com a uracila e a citosina com a guanina. Bom, vamos ver no geral aqui, pessoal. Dentro do núcleo da célula, nós temos o DNA. Esse DNA, ele tá todo enroladinho. Bem enroladinho, a gente chama ele de cromossomo. E no cromossomo, né, a gente vai ter o DNA, como eu já havia dito, e um trecho do DNA eu chamo de gene. E esse gene vai expressar alguma coisa no seu organismo. Por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo. Você pode pintar o cabelo tanto que for. O cabelo, ao crescer, ele vai crescer com a cor natural, porque o gene do seu corpo, ele produz aquela proteína, por exemplo, para a cor mais escura do cabelo. Então, por mais que você pinte, todos os genes do seu corpo, ele não muda, pessoal. Ele não muda de forma alguma, certo? Bom, sobre as ligações. Quando eu tenho uma ligação aqui, ó, entre fitas diferentes, eu chamo essa ligação de ponte de hidrogênio. O DNA não é duas fitas? Quando eu ligo uma fita com a outra fita, ligação ponte de hidrogênio. A ligação, pessoal, onde tem o CG, a guanina e a citosina, a ligação ela é uma ligação forte, porque ela tem 3 pontes de hidrogênio. Agora, a ligação, que é a adenina, a uracila e a timina, é uma ligação fraca entre fitas, porque ela só tem 2 pontes de hidrogênio, então ela é mais fácil de ser quebrada. Quando eu tenho uma ligação na mesma fita aqui, ó, do mesmo lado, quando eu tenho a ligação na mesma fita, que é entre fósforos aqui, né, aqui, por exemplo, eu tenho a ligação chamada de fosfodiéster. Quando eu tenho a ligação entre fitas diferentes, ligação de ponte de hidrogênio. Espero que dê para entender e a próxima aula nossa a gente vai falar sobre célula. Até mais!